que acontece é que tem muita propaganda sobre o sistema brasileiro para os brasileiros, dizendo que nós somos os países mais avançados em questão de voto eletrônico, que o sistema é muito confiável, mas tudo isso é propaganda interna só. Fora do Brasil, o que está acontecendo é tudo muito diferente. Urnas eletrônicas são usadas em vários países. Aqui na América Latina tem Argentina, México, Venezuela e Peru usando o voto eletrônico. Só que são sistemas mais avançados que os sistemas brasileiros. O modelo da urna eletrônica brasileira, de primeira geração, é só usado no Brasil e na Índia. Tá? Nos outros países se usam modelos mais avançados de segunda geração, e nos países, na Alemanha, por exemplo, esse modelo de primeira geração brasileira foi proibido, foi declarado inconstitucional, também foi proibido na Holanda. Não é porque eles não sabem usar, já se usaram urnas. A Holanda começou a usar urna eletrônica de primeira geração antes do Brasil, em 92. 4 anos antes do Brasil, a Holanda já usava. Só que lá foi declarado proibido esse modelo de urna. Eles passam para essa urna de segunda geração que tem o voto impresso, que permite a auditoria do resultado, e não só a auditoria do software. Deve-se imprimir o voto para ser mostrado para o eleitor e para que seja depositado numa urna comum. Não se pode imprimir o voto para entregar para o eleitor e levar para fora da sessão eleitoral. Isso não pode. Aí você violaria o sigilo do voto, o eleitor teria como comprovar em quem votou, passaria a ser vítima de acharque ou de coação. Então, deve-se imprimir o voto, é o que acontece no resto do mundo, fora o Brasil e a Índia, só que esse voto não pode ser levado para fora, né? Não é um recibo para o eleitor levar para fora, é para ele conferir na sessão, no local de votação, ele confere se o registro do voto dele é aquele, coloca numa urna comum ou automaticamente, como no México, lá o eleitor nem pega o voto na mão. No México o voto cai direto, ele vê o voto impresso, quando ele confirma, corta e cai numa sacola. Então, aí depois é usado esse voto impresso para fazer a auditoria do resultado. O modelo que a Justiça Eleitoral brasileira optou, esse modelo de primeira geração, não permite se conferir o resultado. O eleitor vai votar na máquina, vê o voto na tela, confirma. Depois que ele confirma, é gravado. O eleitor não vê o que foi gravado. Aí, quando acaba a eleição, às 5 horas da tarde, esses votos que estão gravados lá, se chama registro digital do voto, são somados e dá um resultado que chama boletim de urna. O fiscal do partido não pode ver se a soma dos registros digitais é igual ao boletim de urna. E isso é o resultado das urnas, que ninguém pode conferir, nem o eleitor se foi gravado direito o seu voto, nem o fiscal se foi somado direito os votos. E o TSE simplesmente não admite, quer dizer, ele não permite, não há como fazer recontagem. E ele não aceita nenhuma proposta nesse sentido, ele sempre resiste. Ele diz que há transparência quanto à produção do software, mas ele não permite transparência para o eleitor. O eleitor não pode ver para quem foi gravado o seu voto. O que para mim é o caso mais emblemático do problema que é o processo eleitoral brasileiro totalmente dependente do software, ou seja, que não permite recontagem. Esse acordo que está aparecendo aí é do caso de Alagoas de 2006, com eleição para governadores, o candidato não estava satisfeito com o resultado das urnas, pediu para fazer uma análise dos arquivos que a urna produz. A urna eletrônica produz vários arquivos digitais que os partidos têm direito a ter acesso. São arquivos de log, de registro digital do voto e do boletim de urna. Analisando esses arquivos, ele detectou mau funcionamento das urnas. Das urnas, 1/3 das urnas, não eram todas, eram 1/3, tinham informações incoerentes nesses arquivos. E então ele solicitou uma auditoria. Quer dizer, contestou o resultado, né? Pediu para suspender o resultado, para que fosse feita uma auditoria nos equipamentos para ver o que era esse mau funcionamento, que estava constatado nos documentos que eles obtiveram. E foi cobrado, bom, o processo demorou, né, 2, 3 anos para ser julgado, esse julgado é 2 anos depois de entrar do processo, julgamento ainda no TRE. Eles cobraram 2 milhões para o candidato para que pagasse os peritos que iam fazer a auditoria, e o candidato disse que não queria pagar esses 2 milhões, não é qualquer candidato que tem 2 milhões depois da eleição para gastar, né?
e pediu para que a própria Justiça Eleitoral bancasse, já que seria de interesse dela demonstrar a lisura do processo. A Justiça Eleitoral não aceitou pagar a auditoria e condenou o candidato por litigância de má-fé, por ele ter pedido uma perícia e não ter pago por ela. E depois isso foi para o Tribunal Superior Eleitoral, a sentença foi mantida, o candidato foi condenado por litigância de má-fé, apesar de ter apresentado as provas de mau funcionamento da urna, provas materiais. Que o Ministério Público fosse independente nesse processo e pudesse nos ajudar, eu sou fiscal de partido, ajudar os partidos a fiscalizar o administrador eleitoral. Mas, infelizmente, não tem ocorrido, não. O Ministério Público tem direito a fiscalizar, a conhecer o software das urnas eletrônicas, a fazer auditoria nos sistemas, e não faz. 6 meses antes da eleição, por exemplo, agora, nesse momento, já estão abertos lá no TSE os códigos dos programas, os códigos-fontes, né, para os partidos, o Ministério Público e a OAB poder examinar. A OAB nunca mandou ninguém, o Ministério Público nunca mandou ninguém lá para examinar código nenhum, e no final, no último dia, ele vai lá e assina 15 mil arquivos com 17 milhões de linhas de código, sem ter olhado nada. Eu não sei por que o Ministério Público assume essa postura omissa em relação à fiscalização do processo eleitoral. Não sei dizer por quê. O que a gente está falando é do caso da urna argentina, o novo modelo de urna argentina que está sendo usado desde 2006 na Argentina. A província de Salta vai informatizar o estado inteiro lá até 2015. Eu acompanhei uma eleição na província do Chaco, que usa esse sistema aqui de gravação do voto. Essa aqui é chamada boleta do voto eletrônico, ou cédula do voto eletrônico, que é a grande novidade do sistema argentino. O eleitor recebe essa cédula para votar, ela é uma cédula em papel normal, né? E ela é dobrável, é papel normal, do lado de cá se imprime o voto. Ela é em branco, né? O eleitor recebe ela em branco, não tem essa parte impressa aqui. E aqui nesse canto, tá vendo essa bolinha que tem aqui? É um chip eletrônico que está embutido aí, um chip de radiofrequência. Então, quando o eleitor recebe ela em branco, o chip virgem, sem nada, põe na máquina para votar, o voto é, então, gravado no chip e impresso no papel. Ele vota na tela, como ele vota na tela, é uma tela grande, de 20 polegadas, colorida, ele põe o dedo na cara, na fotografia do candidato. A diferença é que ele recebe de volta o voto dele. Ele põe isso virgem na máquina, vota quando ele é impresso e gravado. Aí o eleitor pega isso na mão, confere o que votou, vê se o que ele votou é isso mesmo. Se não for, ele não estiver satisfeito, ele rasga e pede outra vazia. Se ele estiver satisfeito, ele leva isso daqui até uma outra máquina, que tem lá mais de uma urna por sessão eleitoral, coloca na máquina e aparece nessa outra máquina, é lido o chip e aparece igual que está impresso. Ou seja, o eleitor pode conferir o que foi gravado como sendo o seu voto. Isso o eleitor brasileiro não pode fazer, né? O argentino pode. E com isso, se acontecer na hora da apuração que haja alguma divergência, quer dizer, a gravação deu defeito, o que vale é o voto impresso, não é o que está gravado. Porque o voto impresso é o eleitor vivo. Tá? Então, existem soluções tecnológicas para essa questão. E está sendo adotada no resto do mundo, como eu disse no começo, só Brasil e Índia não usam esse sistema. Boa noite a todos. Bom, eu fui candidata em 2006 e acabou assim, depois das eleições, muitos candidatos não estavam felizes, não encontravam seus votos, principalmente do interior de São Paulo, e eu acabei conhecendo muita